Olá, eu sou o Dr. Ademar Ribeiro, eu sou médico do Instituto Federal e diante de tantas inflamações de garganta e a Covid-19, então o professor Enos me pediu para que eu abordasse esse tema, né, para os alunos, as diferentes formas de inflamação de garganta e Covid-19. O que fazer? Então, antes de abordar sobre esse assunto, eu gostaria de dar alguns conceitos básicos, né? Por exemplo, o que é um processo agudo, o que é um processo crônico. Quando a gente dizer coronavírus, quando a gente dizer Covid-19, na palavra em si, né? E também o próprio processo alérgico de garganta, que também pode se apresentar com quadros, né, semelhante a um processo inflamatório. Então, essas diferentes formas de inflamação de garganta, quando a gente deve ir Covid-19, o que fazer diante de um quadro desse? Então, falando primeiro sobre os conceitos, né? O que é um sintoma agudo e um sintoma crônico? Então, o sintoma agudo é um sintoma recente, é um sintoma precoce. E sintoma crônico são sintomas persistentes, são sintomas arrastados, sintomas que vai e volta, né, e que pode durar por meses ou anos. Então, dando exemplificação, por exemplo, uma pessoa vai andando de bicicleta, caiu e machucou o joelho. Então ele está com dor. Então aquilo ali é um sintoma, aquela dor é um sintoma agudo. Se ele não tratar bem e não dar repouso, né, não fazer fisioterapia e postergar aquela dor para meses ou anos, indo e voltando persistentemente, então a gente já diz que aquela dor no joelho é uma dor crônica. Porque isso vai ser importante para saber o que é uma inflamação aguda da garganta e uma inflamação crônica da garganta. Porque os processos inflamatórios causados por alergias pode dar sintomas crônicos, né, e não sintomas agudos, como a Covid causa. Outra coisa que eu queria abordar também é quando a gente falar o nome coronavírus e falar Covid-19. Para muita gente, às vezes é a mesma coisa, mas são os sinônimos são conceituados diferentes. Então, quando eu digo coronavírus, eu estou falando do vírus, né? O vírus que foi diagnosticado em Wuhan, na China, né? E aí esse vírus dessa família a gente chama de coronavírus. Quando eu falar no nome Covid-19, eu estou falando da doença causada por esse vírus, né? Então, quando eu quero abordar a doença, eu chamo, causada pelo Covid-19, que o que vai me interessar aqui é o CoV-SARS-2, que é o causador da doença Covid-19. Então, Covid é doença causada pelo coronavírus. E coronavírus é o vírus. Então, falando um pouco agora sobre alguns sintomas que a Covid-19 pode dar na garganta. Então, qual é o tema da aula? As diferentes formas de inflamação de garganta e Covid-19. O que fazer? A Covid-19, ele pode
causar um processo assintomático, mas também ele pode ser sintomático. Então, quando ele é sintomático, ele pode causar resfriado, pode se apresentar na forma clínica de resfriado, como também ele pode se apresentar na forma clínica de síndrome gripal, e também ele pode se apresentar na forma mais grave, clinicamente, que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave. Então, quando é que ele se assemelha, quando é que ele causa resfriado? Então, ele vai causar, como todos os outros vírus, vão causar tosse, congestão nasal, que dá que o pessoal chama de nariz entupido, coriza, né, aquela água do nariz, dor no corpo e leve dor de garganta. Então esse é um quadro clássico de resfriado causado tanto pelo coronavírus como por outros vírus comuns, como o vírus da gripe, o H1N1. Então vai dar os mesmos sintomas. O coronavírus também pode causar, né, na inflamação de garganta, pode causar uma síndrome gripal. Aí nessa síndrome gripal, o paciente já vai apresentar febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta e tosse. Essa tosse é o que diferencia um pouco do processo de resfriado, né, que é aquele quadro mais, como eu acabei de falar na estante. E a tosse da gripe, ela é mais causada pelo coronavírus, ela é uma tosse seca. Então, o quadro clássico da gripe, causado tanto pelo vírus do coronavírus, como por qualquer vírus, como o H1N1, o da influenza e outros, é esse quadro que ele dá, né? De febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta e tosse, que geralmente seca. Também o coronavírus, passando por essas fases, ou seja, de resfriado ou de gripe, ou ela pode também evoluir para os quadros graves, que é aqueles quadros que normalmente precisa de atendimento médico, né? Às vezes chegando aí para UTI e entubar, que é a síndrome respiratória aguda grave, o que é aguda é aquele que os sintomas apareceu recentemente, surgiu recentemente. Então, eles podem, nessa forma grave, eles podem ter dor de garganta, dor no corpo, congestão, febre, mas eles vão ter a forma grave, que é a forma de inflamação do processo respiratório baixo. Então ele vai causar um quadro típico de pneumonia, que a gente chama de infecção do trato respiratório inferior. Aí ele vai apresentar aquele quadro mais grave com dispneia, que é a falta de ar. Ele também vai apresentar dificuldade para respirar, ele vai ter aquela respiração ofegante e curta. E ele vai ter hipoxemia, já que ele tem dificuldade para respirar, né, pelo processo inflamatório pulmonar. Então ele vai ter hipoxemia, que é a diminuição de oxigênio no sangue. E ele pode evoluir para cianose, que é o azulamento, pela falta de oxigênio, o azulamento da face, dos lábios. Então aí esse paciente já está ofegante, né, hipoxemia, e como não tem, ele vai entrar em fadiga respiratória, aí entuba para poder fazer a ventilação do paciente. Então, diante disso que eu falei, então vocês estão vendo que é um processo inflamatório agudo, né, seja com resfriado, seja com síndrome gripal, ambos dando
dor de garganta, e o processo inflamatório pulmonar, né, que é a forma mais grave. E aí, o que fazer? Né? Então, eu queria deixar bem claro que esses sintomas que eu acabei de falar, como dor no corpo, febre, inflamação leve de garganta, dor de garganta, né, congestão nasal, coriza, que esses sintomas clínicos, eles são importantes para identificar a doença e sua intensidade, se é resfriado, se é síndrome gripal, se é pneumonia. Então esses sintomas clínicos são importantes para identificar a doença e a gravidade, a sua intensidade, mas não são sinônimos de diagnóstico, não são. O diagnóstico somente pode ser dado para diferenciar através dos testes laboratoriais. E dos testes laboratoriais tem o teste laboratorial que é para identificar o vírus, que nós chamamos de RT-PCR, deve fazer até 8 dias. Ou o teste rápido, né, que é o imunológico para ver o anticorpo. Como ele já passou os 8 dias, o corpo sensibilizou, produziu um anticorpo, então é melhor diagnosticar os anticorpos presentes. Então, é muito difícil para o clínico diferenciar só pela clínica resfriado, síndrome gripal, pneumonia, só pela clínica, pelos sintomas, como dor de garganta, é muito difícil diferenciar as duas doenças respiratórias, seja por Covid, seja por outro vírus, né? E que os sintomas, seja pelo vírus do coronavírus, seja pelos outros vírus, eles são idênticos. Então é difícil diferenciar doença aguda, seja ela resfriado ou síndrome gripal, se é causada pelo coronavírus ou por outros vírus. Só os testes laboratoriais que apontam para essa diferença. Então, a aula terminou. Então, mas eu queria falar também sobre a alergia. A alergia já é um pouco diferente. A alergia, ela já é uma forma mais crônica, né? Ela é uma forma que vai e volta, vai e volta. O paciente pode ter inflamação crônica de garganta, né? Aquela tosse que pode ser seca, mas normalmente ela é cheia, com aquela baba branca, grossa. Então, a alergia da inflamação crônica de garganta, na sua forma arrastada, persistente, coriza, igual um processo, uma síndrome respiratória, né? O resfriado, inflamação nos olhos, né? Que o processo alérgico pode dar congestão nasal, entupimento do nariz, né? Mas o que fala muito a favor para o clínico diferenciar o processo inflamatório agudo e um processo inflamatório crônico, como é a alergia, é a coceira no nariz. Então esse quadro clássico de coçar o nariz, né, com congestão, com inflamação dos olhos, coriza e a dor de garganta arrastada, isso faz o clínico não pensar na forma aguda, que é a forma causada pelo coronavírus. E outra coisa também, que a alergia é mais fácil para o clínico identificar, além da coceira, né, indicando mais um processo crônico, é a ausência de febre e calafrios.
E isso falando mais a favor, né, dos processos inflamatórios agudos pela Covid-19 ou por qualquer outro vírus. Ok? Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Espero que eu tenha contribuído para o entendimento de vocês. Um forte abraço a todos.